Período de base, quais são as adaptações que você tem durante o período de base, é claro, se você fizer os treinos que precisam ser feitos no período de base, que são predominantemente treinos de baixa intensidade, então treinos de Z1, Z2, com um volume um pouquinho mais alto. Para não confundir as coisas, pessoal, para não gerar polêmica, tá? Foca no que eu falei, predominantemente de baixa intensidade com um volume mais alto, tá? Não estou falando que é só isso que você precisa fazer no período de base, mas esse não é o tema do nosso vídeo de hoje. Nosso vídeo de hoje eu quero falar sobre o que você desenvolve no período de base ou o que deveria desenvolver no período de base. Então eu estou com a minha colinha aqui para não esquecer nada e para não me perder no assunto também. Vamos lá para a nossa primeira adaptação, tá? Vão ser um total de 7 adaptações, tá? Então já fica ligado aí que todas elas são importantes e é importante você saber para não errar durante os treinos também desse período de base. Então vamos lá, a adaptação número 1 é o aumento da densidade mitocondrial. Então o aumento do tamanho e do número de mitocôndrias lá na musculatura. A mitocôndria, ela é como se fosse uma usina de energia. Então, quanto mais mitocôndria a gente tem na musculatura, mais energia a gente tem para fazer o exercício, para fazer o gesto da pedalada, né? Então, isso aí vai impactar, né, em mais potência e menos fadiga. Se você tem mais energia disponível, né, a fadiga ela vai chegar mais tarde. Segunda adaptação que a gente tem no período de base é o aumento da capilarização muscular. Então você aumenta as vias que levam o sangue e o oxigênio até a musculatura que está fazendo a atividade. Isso aí é muito específico. Tá? Então assim, você vai desenvolver a musculatura que você está treinando. Então às vezes eu vejo alguns atletas falando que vão fazer corrida durante a base para aumentar o volume, ou fazer musculação durante a base para aumentar o volume de treino. Aí sim não vai gerar uma adaptação específica para o ciclismo. Tá? Então você vai estar dividindo esforços, né? Você vai estar desenvolvendo uma musculatura que você não precisa se o seu esporte principal é a bike. Tá? Então, princípio da especificidade, treina o que você vai competir. Você vai competir no pedal, treina pedal. Período de base também. Então, o aumento da capilarização faz com que chegue mais sangue e mais oxigênio lá na musculatura. Próximo, né? Nossa próxima adaptação é uma maior oxidação da gordura. Então, é o maior uso da gordura como fonte de energia. Então, a gente tem predominantemente, né, no esporte de endurance, a gordura e o glicogênio, gordura e o carboidrato, como fonte de energia. A gordura você usa quando está em baixa intensidade, então ela é mais abundante no corpo, e o carboidrato, ele é um pouquinho... a gente tem menos, né, essa fonte de energia no corpo, então ele custa um pouquinho mais caro. Então, quando você vai para uma intensidade mais alta, você acaba usando carboidrato e ele acaba mais rápido que a gordura. Então, se você consegue treinar o corpo a usar a gordura em intensidades cada vez mais altas, então não é que você vai em Z4 tá usando gordura como fonte de energia, mas numa velocidade média mais alta você vai estar conseguindo usar a musculatura que usa mais a gordura como fonte de energia. Tá? Então você ajuda a preservar o glicogênio para partes mais importantes da prova, para uma subida, para uma chegada. Tá? Então isso aí você desenvolve no período de base. Próxima adaptação são adaptações cardiovasculares. Né? Como assim? Né? Então você aumenta a capacidade do coração bombear sangue. Então tanto o quanto ele enche, né? Então ele acaba enchendo mais e a capacidade de bombeamento do sangue pelo coração também aumenta. Então, quanto mais sangue a cada batida, né, mais oxigênio disponível com menos custo cardíaco
para o atleta. Tá? Então você deixa o atleta mais eficiente, porque a gente sabe que o que leva o oxigênio para a nossa musculatura é o sangue. Então quanto mais sangue disponível, melhor para um atleta, principalmente para o atleta de endurance, o atleta de ciclismo. Vamos lá para a próxima adaptação. Eu já não estou contando mais, mas acredito que estamos na quarta. Né? Quarta dica, que é o deslocamento do primeiro limiar. Ou seja, você aumenta o primeiro limiar. Tá? Então, você consegue colocar potências mais altas antes de ultrapassar o primeiro limite. Tá? Isso é importantíssimo, porque permite o atleta, às vezes, numa prova, né, no meio de uma prova ali, enquanto alguns atletas vão estar, já vão ter ultrapassado esse limiar, o atleta que não fez um período de base tão satisfatório, né, começou ali, ele chega numa certa intensidade, ele já passa o limiar, e acima daquele limiar ele começa a gastar mais o glicogênio, ao ponto que o atleta que fez um período de base satisfatório, né, consegue andar numa velocidade mais alta, né, e ainda não chegar, não ultrapassar esse primeiro limiar. Quinta adaptação que a gente tem no período de base é melhorar a eficiência mecânica e a economia do pedal. Tá? Então, melhora a coordenação muscular. Você contrai a musculatura que precisa na hora que precisa. Daí a musculatura que você não está usando, você relaxa. Então, isso permite com que você use menos energia para fazer o mesmo gesto, para gerar a mesma potência. Então, você consegue isso devido ao tempo, né, de exposição ao gesto da pedalada. Então, melhora da eficiência mecânica. Sexta adaptação são adaptações musculoesqueléticas e teciduais. Tá? Essa aqui é uma adaptação que, às vezes, né, na maioria das vezes, nem é citada, o atleta não leva em consideração, mas é importantíssima porque é uma das adaptações que reforçam a importância de fazer um período de base, tá? Que é essa adaptação musculoesquelética, que é o fortalecimento de tendões, ligamentos e das fáscias. Tá? As fáscias são uma membrana, né, que cobre a musculatura. Você fortalecendo, né, essas partes, né, você consegue aumentar uma tolerância ao volume no futuro e diminui o risco de lesão. Então, você fazer uma base bem feita assim vai te ajudar a prevenir lesão no momento onde você começar a colocar mais intensidade. Então, você vai começar com um treinamento intervalado, treinamento de ritmo, simulado de prova, né? Se você fez uma base bem feita, você já fortaleceu essa parte, né? Isso vai te ajudar a evitar lesão. E a sétima adaptação são adaptações neurais e perceptivas. Então, você aumenta a percepção de intensidade. Tá? Você fica melhor assim para entender o teu corpo, para saber qual intensidade você está, se você vai sustentar aquela intensidade até o final ou não. Então, no período de base é importante por causa aí, e isso diminui a dependência, às vezes, de uma cinta de frequência cardíaca ou do medidor de potência, porque você acaba se conhecendo melhor. A gente sabe que numa prova, muitas vezes, né, na verdade, praticamente todas as vezes, a frequência cardíaca ela fica alterada por conta do estresse. Então o atleta fica nervoso, não sabe se vai conseguir sustentar o ritmo, se ataca, se não ataca, se responde ao ataque ou não. Então isso faz com que a frequência cardíaca fique mais alta. Mesma coisa a potência. Tá? A potência não sofre tanta alteração assim do estresse, mas numa prova você vai no ritmo do grupo. Tá? Dificilmente você vai começar uma prova e vai imprimir o teu ritmo. A não ser que seja uma prova muito longa, né? Onde não vão se criar pelotões muito grandes. Mas numa prova de 1h30, 2 horas, se você quer disputar, você tem que estar dentro do pelotão. E às vezes no vácuo, né? Você está andando num esforço menor, né? Enfim, e a tua potência vai estar mais baixa ou a potência pode estar mais alta. E se você tiver uma percepção de esforço mais apurada, né, você consegue entender o que está acontecendo ali na hora e agir ou reagir ao que você está sentindo de uma maneira mais eficiente, né, de uma maneira melhor.
Então essas são as principais adaptações que você vai ter no período de base, né? E que demonstram a importância de você despender um tempo, né? Você despender um tempo no começo da temporada para fazer esse período de base, mesmo que você não fique pronto para treinar. Não fique pronto para competir enquanto está fazendo esse tipo de treino. Quando está fazendo o período de base, você não está pronto para competir. Mas é um período que vai realmente ser a base, não é por menos que é chamado de período de base, para você depois começar a empilhar o condicionamento necessário para chegar na sua prova bem. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre o que não é desenvolvido no período de base, né? Para você não criar uma expectativa e ficar frustrado achando que vai melhorar ou que vai conseguir performar melhor. Então, já se inscreve para não perder o próximo vídeo. Vamos que vamos.